Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e estou aqui mais uma vez na cidade de Belo Horizonte. Continuamos por aqui gravando o nosso Jornada Cast. Bom, a ele toda a honra e toda a glória, a gente não pode esquecer disso nunca. Ele é o nosso CEO, é o que nos permite estar aqui nesse escritório, nessa cidade, e que é ele também quem envia as nossas mensagens, os nossos cortes, inspiram as pessoas e que direciona as pessoas por quem ele é. Mas hoje eu estou aqui aprendendo mais uma vez, toda vez que eu sento nessa cadeira aqui é de muito aprendizado, porque eu aprendo com histórias que inspiram, histórias que muitas vezes são testemunhos sendo formados durante a nossa jornada. E que raramente a gente curte a jornada por onde a gente passa. Bem, hoje eu estou aqui com uma convidada, ela é amiga da minha esposa, ela é uma pessoa que cuida da minha esposa e que cuida de outras pessoas também. Mas hoje aqui ela está para poder contar a história dela. Um pouquinho antes aqui a gente estava conversando sobre inspiração. E rapidamente, em poucos segundos, porque aqui a gente não tem roteiro, mas em poucos segundos ela já me deu o drive do que a gente precisa de falar, né? E lá no livro C, tem uma frase exatamente essa que eu escrevi lá, é uma frase destacada. A maior importância do humano é se inspirar pelo próprio ser. Isso daí é a coisa que é o mais difícil, porque muitas vezes nós temos a síndrome do vira-lata, muitas vezes a gente tem a síndrome do auto-julgamento, a gente não acha que a gente é suficiente. Bom, mas ele já nos deu toda a suficiência necessária. Introdução feita, hoje eu vou bater um papo com a Ró Aguiar. Obrigado, viu, querida, por estar aqui. Eu que agradeço, me sinto muito honrada, lisonjeada de estar aqui, tá? É um presente para mim, até para, como diz você, né? Influenciar pessoas, eu acho que isso é muito importante. Não adianta você viver num mundo onde você faz tudo, se você não pode passar isso adiante. Para que serve, né? Perfeito. Ô, Ró, para a gente poder começar, a Sá está sentada ali, né, no cantinho ali, mexendo no celular, passou a tarde lá com você hoje também, e não existe coincidências, então, se ela foi lá, hoje ela estava conversando, gente, nos últimos 2, 3 dias aí, a gente está sentindo um peso, assim, um peso espiritual das coisas que a gente está lançando. E certamente ela falou, poxa vida, hoje eu tenho a Ró. Eu falei, se você tem a Ró e ela vai gravar logo mais à noite, para quem estiver assistindo, são quase 9 horas da noite agora aqui, eu falei, vai lá na Ró, porque não é coincidência você estar indo lá e ter a gravação hoje, né? Mas eu queria te dar um presentinho, que é essa bolinha aqui. Eu citei a Sá, porque ela falou, você não entregou a bolinha da Ró. Bom, ela deu um spoiler, mas nessa temporada a gente tem presenteado as pessoas com essa bolinha, é algo muito simples, mas de muito significado pra gente, assim, desde o primeiro episódio, a gente, lá atrás, ainda gravado lá em casa, essa logomarca já existia, que você brincou, né, as umas almofadas, enfim, essa almofada aqui é um símbolo, é um coraçãozinho, esse coraçãozinho tem um P, um O e um R, e esse P, o O e o R significa por amor e por vidas, é tudo que a gente precisa de fazer, né? Verdade. Então ela é sua, pra gente poder... E tem gente que também fica meio acanhado, você não, aí é uma maneira da pessoa ficar, né, apertando a bolinha aí, né? Bom, mas você já me deu drive no início, que eu acho que eu tenho certeza que uma das maiores reflexões que a gente tem para fazer é a respeito do nosso humano, mas antes do humano tem uma palavra aí que é o ser, né? Quem é esse ser que mora aí dentro? Esse ser aqui é uma menina muito privilegiada. Que é uma menina muito privilegiada. Eu sou a filha, eu sempre falo que eu sou a filha da Dona Maria de Seu José e a neta do Seu Alfredo, né? Que sou nascida em Urandi, Bahia, bem interior da Bahia mesmo. Faz pouco tempo que eu moro aqui em Belo Horizonte. E o que é meu ser? Meu ser é sempre buscar algo que eu tenha muita vontade de viver. E durante todo esse período, toda essa caminhada, até eu chegar aqui, né? Agora, morando em Belo Horizonte, já passei por outras cidades, já passei por outros empregos, até chegar no momento, a filha da Dona Maria de Seu José, ela viveu intensamente, assim. Posso te falar que o meu ser viveu intensamente. É um ser que é muito iluminado, eu sou uma pessoa que busco muito
ajudar as pessoas, e é por isso que hoje eu acredito que eu trabalho numa profissão que transforma vidas. Eu sempre brinco que antes eu trabalhava salvando vidas, hoje eu trabalho transformando vidas. Bacana. E Bahia, quente, interior, né? Essa semana também, semana passada a gente estava no Jalapão, que não é uma cidade, né? Lá no Tocantins. Agora que eu descobri que são a união de vários municípios e distritos. Me perdi mas o capítulo também, da viagem. É isso, pega ali um pedacinho ali da Bahia, eu acredito, né? Pela a explanação geográfica. Mas eu andando por lá, que ainda é uma cidade muito simples, interiorana também e tudo, né? De difícil acesso, não fácil acesso. Sim. Eu estava conversando com um amigo meu dentro do carro, eu falei, é muito corajoso, assim, a pessoa tem que ser muito corajosa para poder, no meio de uma família, morando lá, muitas vezes sem alcance, sem nada para poder te influenciar, uma rede social, né? Hoje em dia tem, mas para poder tomar uma decisão assim, eu vou sair daqui para poder procurar algo que seja desbravador, para que seja melhor e que eu seja diferente da minha família, né? Como é que foi essa decisão sua? Então, eu sempre fui uma menina muito aventureira, né? Dentro de mim ainda existe essa criança, ela está viva até hoje, graças a Deus. E eu sempre falei com a minha mãe que eu queria muito, muito, muito ser algo especial, ser uma pessoa diferente. Na minha família é grande, mas a minha família, meu pai e a minha mãe, eu tenho mais 3 irmãos. E quando eu tomei essa decisão, foi há muito tempo atrás, eu já estou com fazer 38 anos, inclusive esse é um mês muito especial mesmo para mim, eu estou fazendo, gravando aqui com você, contando a minha história. Semana que vem é meu aniversário. Uau! Mês das Mães, eu tenho uma filha maravilhosa, Maria Eduarda, de 15 anos. Então, quando eu tomei essa decisão, foi quando eu vi que não tinha mais lugar para mim lá. Eu não me via, eu não me enxergava naquele lugar. Naquela época era eu moro num povoado, né? O povoado tem várias casas e ao redor tem as plantações, onde as suas famílias trabalham e plantam e se sustentam com aquilo. E era assim a minha família lá. Foi quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, olha, eu já fiz o ensino médio, não tem como eu ficar aqui. A gente não tinha condições de, vou bancar meu pai, vou bancar minha filha para estudar na capital, por exemplo, igual tinha muitos outros lá que tinham. Falei, não, eu vou para São Paulo, vou trabalhar. Vou trabalhar. Eu tinha uma irmã lá, que era a filha do primeiro casamento do meu pai, e eu fui, com a fé e com a coragem. Chegando lá, desbravei muito São Paulo, era assim, a selva de pedras. Eu lembro até hoje, peguei o Gontijão, aquele ônibus lotado, farofa, aquele monte de coisa, assim, muito novela da Sete mesmo. Sem brincadeira, muito novela da Sete. Eu mudei da Bahia para São Paulo em 2004 para 2005. Legal. Você tinha o quê? 20? Não, 19, né? 19, né? 19 aninhos, 19 aninhos. Foi lá onde que eu comecei, eu falei, gente, é aqui que eu quero ficar. Mas é muita loucura, né? Eu parecia assim um bicho do mato, assim, parecia o seu cachorrinho ali escondendo das pessoas, aquela multidão, era assustador. Uma menina do interior, eu sempre brinco que eu acordava ali, levando lavagem pros porcos, varrendo o terreiro com aquelas vassouras cortadas no mato, dando milho pras galinhas, pisando na titica de galinha e de repente, do nada, eu tava lá no meio da capital, em São Paulo. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas a vontade de ter algo, de não ser iguais aquelas pessoas que eram ali da minha região, falou mais forte. E eu sempre senti isso dentro de mim. Sempre, sempre, sempre. E minha mãe, por mais que ela não tivesse tanto estudo, ela não tivesse ela não tivesse muito conhecimento, ela sempre falava, não, filha, vai procurar, vai trabalhar. E lá, assim, você saía do interior, você ia para a capital. Ou você ia ser babá, ou você ia trabalhar de doméstica, ou então você ia trabalhar, sei lá, numa padaria, como eu fiz quando eu estive em São Paulo. Trabalhei em padaria, ajudei a fazer faxina, tudo para começar, entendeu? E, assim, foi uma experiência incrível. Eu falo que hoje eu arrumo muito bem os meus guarda-roupas, eu arrumo muito bem a minha casa. Por quê? Porque eu aprendi fazendo para os outros. E hoje, graças a Deus, eu tenho quem faça por mim, e eu sei cuidar muito disso e sei amar muito isso. Mas não foi uma trajetória simples, né? Falando, até parece muito bonito, mas não é fácil sair do interior da Bahia, onde você tem pai, mãe, vovó, onde comidinha quente ali na hora,
por mais que seja simples, mas é com muito amor, com muito cuidado. Você não tem muito glamour, né? Chega na capital, você tem que acordar 4 horas, 4h30 da manhã, pegar busão lotado, pegar trem. Então, assim, foi um período muito complicado para mim. Eu não vou falar difícil, porque eu não gosto dessa palavra. Porque para mim não existe nada difícil. Existe você querer alcançar aquilo. Então, para mim não existe. Então, como eu acredito muito em mim, e tudo que eu vou fazer, eu falo assim, Deus, eu sempre coloco ele em primeiro lugar. Eu não sei, eu tenho um sentimento que aquilo que eu for fazer vai dar certo. Sempre foi assim. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia para São Paulo, que eu ia fazer faculdade. Eu lembro que a minha mãe brincou, menina, para com isso. Tem que ficar aqui na roça, você vai trabalhar com seu pai na roça, vai arrumar um marido, vai casar, vai ter uma penca de filho, tipo isso. Falei, não, mãe, quero estudar. Eu lembro que eu queria ser advogada, eu achava a coisa mais linda do mundo. Foi aí que começou toda a minha trajetória em São Paulo. Fiz cursinho, trabalhando em padaria, fazendo outros trabalhos, trabalhei em loja de noivas, fazia bico ali, fazia bico em aqueles exames de... Ai, gente, qual que é o nome? Esqueci agora, fugiu a palavra, quando eu lembrar eu falo. A pessoa vai fazer para entrar na empresa, como chama? Admissional? Admissional. Eu prestava serviço, ficava montando aqueles kits numa empresa grande lá de São Paulo, nem lembro o nome mais. Ficava o dia inteiro montando aqueles kits, o dia inteiro. Então, assim, eu fazia vários bicos. E foi assim que eu consegui. Eu tive muita sorte de ter casado com um homem muito bom, que é o pai da minha filha. E fiz faculdade depois, estudei muito, passei na Universidade Paulista de Medicina. E aí foi que a minha trajetória profissional começou. Desde o primeiro dia da faculdade, eu determinei para mim, eu falei, não quero mais ficar fazendo esses bicos. Eu quero arrumar um trabalho, eu vou estudar muito. Chegava na faculdade, quando não trabalhava, chegava na faculdade, estudava o dia inteiro, chegava em casa, pegava um ônibus, 1, 2, 3 ônibus, um trem, e às vezes ia a pé para casa, quando chegava no ônibus, porque naquela época, a gente tinha que escolher, ou comia, ou andava de ônibus. E era assim, era muito normal isso. Então, como eu tinha faculdade, tinha que trabalhar, então a gente falava, não, então vamos andando, e era uma galera que andava, não tinha esse problema. E eu fui muito feliz. Quando eu lembro de tudo, eu falo, meu Deus, uau, sou muito privilegiada. Eu sempre encontrei pessoas que, não é que me ajudou, mas que elas olhavam para mim e viam potencial, sabe? Porque tudo que eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muito esmero, sabe? Tudo que eu peguei para fazer, eu sempre fiz bem feito. Não importava se era para atender na padaria, se era para fazer a faxina, se era para atender uma noiva, se era para vender o acessório, ou até mesmo para montar um kit para um atendimento médico. Eu sempre fiz com muito carinho, com muito amor. É legal, você contando, né? Vou processando aqui na cabeça. Assim, o que eu estou aprendendo com você, o que eu também vejo de exemplo para mim, né, na minha trajetória também. Acho que a palavra aí é inquietude, sempre teve inquietude, né? Que é uma palavra boa, assim, desde que não nos leve ao estresse gigante, né? Mas eu vejo que também quando você traz a palavra inquietude, e você fala, para mim não tem dificuldade, né? É porque o prazer seu de vencer o desafio, ele é maior do que a questão de destravar, né? E eu tive isso também na minha vida, assim, eu nunca gostei de fazer a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Sempre, até eu comentei do livro C, quando eu comecei minha vida profissional, eu já queria ser melhor que meus pais. E assim, que eu acredito que tem que ser o caminho natural. A sua filha tem que querer ser melhor que você. Exatamente. E o melhor não é confundir a palavra melhor com mais rico, não é nada disso, assim, é desbravar aquilo que seus pais não desbravaram, porque eles não têm o alcance, né? Os nossos pais, eles querem nos proteger de alguma forma, virar e falar, não, fica aqui na terrinha mesmo, até o medo de perder a filha, mas isso né? Mesmo, só tinha eu, né, de filha, de menina, né, 3 meninos e uma menina. Você imagina uma menina novinha sair do interior para ir para uma cidade grande. Qualquer pai, qualquer mãe iria, né, falar, não vai não, fica aqui. Mas eu tive a sorte de ter dado certo. Não, mas... E continua dando certo, né? Sim, sim. E o fato da gente fazer as coisas com excelência também, né? A gente não se contentar.
O bom é o inimigo do ótimo, tem todas essas palavras, mas eu prefiro acreditar que a gente sempre tem que fazer as coisas com o máximo de excelência possível, né? Como se tudo fosse para o Senhor e não para os homens. Verdade. Então, assim, a gente faz isso para que a gente consiga, cara, ir para o próximo passo, né? Hoje você ter sua clínica, você ter suas coisas, e histórias são fáceis de serem contadas, mas não são fáceis de serem vividas, né? Contar hoje é muito bom, mas quantos anos que passou disso aí, né? De seus 19 até o quê? 38, vou fazer 38 agora, dia 9. Muito tempo, é muito tempo. Muito tempo. Eu tenho uma filha de 15 anos, se for pensar. São muitas histórias, sabe? É um tempo muito grande. Se for pensar, nossa, às vezes as pessoas olham lá para mim, já escutei isso, nossa, mas você tem essa clínica maravilhosa e tal, que bom, né? Mas assim, ninguém vê, né? Quantas coisas que eu vivi, quantas dificuldades eu passei, mas que foram para melhorar. Sempre. Sempre. Eu vejo assim, toda vez que acontece algo na minha vida, desde que eu me conheço por gente, assim, você falou, do meu ser, eu sempre penso, eu paro e penso, aconteceu algo, pode ter certeza que alguma outra coisa vai acontecer, melhor do que aquilo. Mas assim, Rô, você nasceu assim? Não. Foi o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, né? E tudo que a gente vai vivendo, a gente vai tirando as coisas boas, as coisas que não fazem mais sentido, a gente coloca numa gavetinha e guarda ali e fala, Jesus, toma conta disso, porque isso não faz mais parte da minha vida, e a gente toca a vida, vai adiante. Mas não é uma história, mas histórias são histórias, né? Elas têm que ser contadas. Elas precisam ser contadas e elas precisam inspirar nós mesmos todos os dias para a gente poder lembrar por onde a gente já passou, né? A gente precisa de... Essa é um passo diário. Todo dia a gente tem que olhar para a gente e falar, opa, hoje eu estou desanimado, cara, mas olha a estrada que eu já percorri, né? Olha de onde que eu já saí, as pessoas que inspiram em você lá também, né? Acredito que as suas amigas de adolescência, seus amigos, seus irmãos, não sei se estão lá ainda. Estão. Meus 3 irmãos ainda estão lá com os meus pais, lá na roça. Assim, meus amores da minha vida, que eu amo de paixão. Meus 3 bebês já estão grandes, 2 casados já tenho 2 sobrinhas lindas, mas ainda são meus bebês, né? Porque como eu sou a mais velha, não muito, né? Mas sou a mais velha. E eles têm, assim, o pessoal do interior tem muito isso, né? Esse respeito pelos mais velhos, graças a Deus, né? Eu também tenho. Então, isso para mim é muito bonito. Então, inspirar muitas pessoas, assim. Por exemplo, quando eu vou lá na minha terra, lá na minha cidade, eu fico muito feliz. Eu amo ir lá, eu amo viver tudo aquilo, eu amo passar na frente das casas, onde quando eu era criança, eu brincava, conversar com as pessoas que ainda estão vivas, que, né, vai passando os anos, né, infelizmente, cada um Deus vai chamando, mas você vai passando ali, você vai lembrando, eu falo, gente, quantas aventuras eu vivi aqui. Aí você olha para aquele pé de manga que você subia, você olha para aquele pé de caju, você olha para aquele rio que você tomava banho, né? Você passeia pela roça do vô, você passeia pela roça do pai, aqueles vizinhos que hoje já estão bem velhinhos, que te contam as histórias, que, nossa, você lembra, o pessoal lá do interior me chama de Zan. Eles me chamam de Rô, eles me chamam de Zan. Então eles falam, Zan, você lembra quando você fazia isso? Isso é muito gostoso. Muito, mas muito mesmo. E eu vejo que realmente eu me inspiro em pessoas. E as pessoas de lá, elas me amam muito. Assim como eu também amo elas, entendeu? E eu fico feliz por isso. Isso me traz uma felicidade muito grande. E as descobertas, só de curiosidade, as descobertas suas em São Paulo, assim, lá na sua adolescência, porque a Sá também vem de uma cidade, né, que também é uma cidade pequena, lá do Pará e tudo. E eu lembro que o Guilherme, ele, que é o nosso sobrinho, filho torto, o que me enche de tatuagem aí, a tela viva dele. Mas eu lembro quando ele veio para Belo Horizonte pela primeira vez, ele ficou amarradão de andar de escada rolante, cara. Assim, né? Porque, poxa, escada rolante, não tinha, ver prédio, cara, e tudo. Porque não tinha, né? Era basicamente casas lá e tudo. Não, imagina, casas. Metade das casas, né? Porque lá, hoje em dia, tá muito evoluído lá. Tá maravilhoso. Eu fico, assim, impressionada. O dia que eu fui lá, que tinha um Wi-Fi, eu falei assim, uau! Meu Deus, que magnífico! Na minha época não tinha isso. Nem existia celular na minha época lá. Então, eu falo, meu Deus, que evolução. Mas, pra mim, o que mais me marcou em São Paulo foi comer pizza.
Foi comer pizza e tomar Coca-Cola no shopping. Foi algo que me marcou muito. A escada rolante também foi algo, assim, muito legal. Eu lembro que eu desci e subi, porque meu irmão foi me buscar na rodoviária, e aí ele falou, não, eu nunca tinha andado, né? Então você desce, depois você sobe, desce de novo. Ficou tipo, parecendo uma palhacinha lá na rodoviária, no rodoviária do Tietê, que é um terminal gigantesco lá, que é onde estão as saídas, as partidas ali, é maravilhoso. Muitas histórias, né? Muitas histórias, e eu já peguei muito ônibus ali, meu Deus, nossa, muitos. Então, assim, o que mais me chamou a atenção, o que mais tem quando eu lembro, eu falo, gente, pensa isso, juntar moeda para comprar uma pizza no shopping, uma Coca-Cola. Eu lembro que a minha tia falou assim, a irmã do meu pai, que mora ainda em São Paulo, comprava a Coca-Cola no supermercado, que era mais barato, né? No shopping tudo é muito caro. A gente não tinha condições mesmo de comprar. Aí hoje eu olho e falo, gente, eu nem gosto de Coca-Cola hoje. Se eu posso comprar Coca-Cola, nem gosto muito de Coca-Cola. Pizza é muito... E assim, eu não consigo não lembrar daquela imagem. Sempre que eu lembro de São Paulo, vem aquela imagem, sentado numa mesa, em frente ao Habib's, inclusive era até a pizza do Habib's, pizza de calabresa, aquela garrafa de Coca-Cola gigante, a gente ali comendo aquela felicidade. E assim, esse foi um momento que me marcou muito mesmo. Muito. Habib's também, não sei se o Fredão aí, mas quanto que custava? Acho que era 39 centavos a esfirra. A esfirra, assim. era. Comprava uma caixa de esfirras para poder comer. E aquela pizza maravilhosa. Eu acho que hoje eu nem sei se existe mais Habib's, não sei. E McDonald's nem pensar, né? McDonald's era só de vez em quando, McDonald's. Só de vez em quando. Mas foi muito bom. Habib's fechou? Já fechou? Eu já? não sei, Nossa, a gente... eu também, eu acho que aqui em Belo Horizonte eu não sei se tem. Não sei se tem isso, né? Eu não lembro só de Contagem, né? Contagem tinha, assim. Tinha? Tá. Era dessa... Na minha adolescência também, você contou uma coisa interessante, que era tinha que escolher entre pegar o transporte, ir a pé ou comprar o... Mas na minha época era o cachorro-quente, né? Eu dava aula de informática à noite, dos meus 15 aos 17, mais ou menos, 14 a 17. Aí eu falava, não, hoje eu vou comer um cachorro-quente. Eu ia a pé para casa. Era 20 minutos comendo um cachorro-quente e andando. Né? São histórias boas, acho que é isso que a gente lembra, porque remete a gente novamente, né? Assim, é raro a gente comer um cachorro-quente, assim, mas por uma questão de escolha mesmo. Mas toda vez que eu pego um cachorro-quente, eu lembro... Tem aquela memória afetiva, a memória afetiva de você estar enchendo o seu cachorro-quente com tudo que tem para poder... valer a pena o vale transporte de papel. Que o meu na época era a troca do vale transporte de papel. Não, o meu, não sei se tinha cartão, tinha papel, não lembro direito, mas assim, nossa, já peguei muito ônibus, muito busão, muito trem lotado. Nossa, aquela estação da Luz, pegar o metrô na Sé, gente, pelo amor de Deus, não vá na Sé na hora do pico, nem na estação da Luz. Não, vocês vão. Eu era muito pequenininha, sempre fui muito pequena, sempre fui muito magrela. Então, aquela multidão, eles exprimiam a gente. Às vezes você não queria nem entrar, eles empurravam, pareciam assim, parecia aquela cena de Carandiru. É tenebroso, tenebroso. Hoje eu falo, meu sonho era poder acordar ao horário que eu quisesse, não tinha problema nenhum trabalhar a quantidade de horas possíveis, mas era acordar e ir com conforto para o trabalho. Essa era a minha vontade. Não ter que tomar chuva. Por quê? Você saía de casa, tinha que andar para pegar o ônibus. Então, São Paulo é a terra da garoa, chovia muito. Então, isso, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, que foi em 2014 para 2015, foi assim, para mim foi maravilhoso. Belo Horizonte é difícil chover, não é igual São Paulo, né? Os horários aqui são diferentes de trabalho. Então, para mim, eu estava no paraíso. Estava no paraíso. Você vê as pessoas perguntando, Rô, você gosta de São Paulo? Não, eu não gosto de São Paulo. Porque São Paulo foi onde eu amadureci, foi onde eu trabalhei, foi onde eu estudei, foi onde eu passei as maiores dificuldades e onde eu aprendi a viver. Agora, Belo Horizonte não. Belo Horizonte eu tenho uma imagem totalmente diferente de Belo Horizonte, que é essa imagem que eu posso acordar a hora que eu quero, eu posso trabalhar a hora que eu quero. Então, assim, é tudo diferente. Tudo diferente. Mas você teve um estágio hard também, né? Você já foi direto para São Paulo. E a maior parte das pessoas também que vêm de cidades menores vão para lá. Mas assim, sobreviveu em São Paulo, você sobrevive em qualquer lugar, né? Assim, porque não só a questão do transporte, velocidade, trabalho, mas para quem tem essa inquietude,
É um lugar de muitas oportunidades. Sim. Né? Se quiser, o famoso arregaçar as mangas e trabalhar, São Paulo é o lugar. Né? Eu, particularmente, não gosto também muito, não. Já morei em São Paulo, trabalhei muito em São Paulo. Mas eu acho, sei lá, acho que a velocidade é demais. Não é que eu não gosto de trabalhar, mas assim, eu, inclusive amo trabalhar, sim. mas a velocidade é diferente, né? O equilíbrio é um pouco mais Eles difícil. andam lá em alta velocidade, literalmente, literalmente. E eles são muito exigentes lá. Não que aqui não sejam, mas lá eles são demais. Eles querem que as pessoas trabalhem. Sabe? Eles gostam disso. Eles gostam que a pessoa chega e trabalha. Eles não ligam de pagar. Sim. Eles querem ver as pessoas trabalhar, sabe? Trabalhando. Então, assim, você tem vontade. Você pensa, a menina que saiu lá do interior, do fim do mundo, morrendo de vontade de ganhar dinheiro para comprar uma roupinha na C&A e na Pernambucanas, porque era assim naquela época. Então, eu fazia o que vim, o que me mandava fazer, eu ia fazendo. E não tava nem aí, tipo assim, sempre com muita disposição, sempre com um sorriso no rosto, sempre fui assim. E foi isso que aconteceu comigo lá em São Paulo. Casei, tive uma filha linda, maravilhosa, morei 10 anos em São Paulo. Depois eu mudei para Belo Horizonte, onde começou uma nova etapa da minha vida. Legal. E o lance aí de cuidar de pessoas, como é que surgiu isso, né? Você cuidou de você durante um tempo aí para poder evoluir esse ser que a gente está falando, mas hoje você está na área da saúde, né? Cuidando da beleza, da estética, da autoestima, mas antes disso você teve tive que cuidar uma outra ação, né? Verdade. Os bastidores. Então, na verdade, essa inquietude minha, eu trabalhei uma profissão por 10 anos, eu me formei, sou biomédica, eu me especializei em circulação extracorpórea, trabalhei 10 anos em São Paulo, um dos maiores hospitais, em alguns, né? Beneficência, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Biocó, então assim, Biocó não, Incor, então, inúmeros hospitais de referência em São Paulo. Foram 10 anos maravilhosos da minha vida, mas chegou um momento que eu falei, gente, não tem mais para onde ir, sabe? Aí fui para o exterior, fiz curso lá, voltei de novo, me especializei em outras coisas que eu poderia levar para o paciente cardíaco, mas eu falei, gente, tudo, eu amo isso, é tudo maravilhoso, é tudo perfeito, mas não é que eu perdi o tesão, eu falo que eu gosto de fazer as coisas que me deixam com tesão, que me deixam vivas, sabe? Eu gosto de olhar para a pessoa e ver a pessoa sorrindo de felicidade, eu gosto de levar a felicidade para as pessoas. E quando eu trabalhava com a circulação extracorpórea, não sei se você sabe o que é. Não sei. É uma máquina que ela faz a função do coração, pulmão e rim artificial durante o procedimento de cirurgia cardíaca. Então era um procedimento mais cético, era no centro cirúrgico, aquela coisa, né, mais formal e tudo mais. Eu falei, ok, mudei para Belo Horizonte. E eu falei, gente, o mercado aqui é muito fechado. O que acontece? O perfusionista, que é assim como nós somos chamados, ele é um cargo de confiança. Então, se você começa em uma equipe, você permanece ali por muitos anos, até aposentar, ou morrer, ou, sei lá, mudar, não querer mais. Então, aqui em Belo Horizonte, a equipe que tinha o seu profissional, já tinha o seu profissional. Então, eu falei, gente, ok, fui muito bem recomendada aqui por ter vindo de uma equipe muito maravilhosa lá de São Paulo. Inclusive, trabalhei aqui em equipes grandes, aqui em Belo Horizonte, só que eu falei, gente, não dá mais para mim. Não tá dando mais, eu não tô sentindo viva. Mais ou menos, não tô me sentindo viva. Foi onde eu decidi trabalhar com estética. Aí eu fui fazer outra pós-graduação, fui me especializar, fazer inúmeros cursos, foi aí que eu entrei na harmonização facial. E já vai fazer 7 anos que eu tô aí transformando vidas mesmo, cuidando de pessoas, que tentando buscar, porque acaba que o paciente vai no consultório, ele não vai lá buscar um preenchimento. Às vezes ele vai buscar um preenchimento, mas na verdade ele está buscando outras coisas. Então, para mim, trabalhar com harmonização facial hoje é transformar vidas, literalmente. Eu não levo muito como um procedimento estético. Claro, existe ali aquela coisa da estética e tudo mais, mas para mim vai muito além disso, sabe? É muito além disso. Se olhar para uma pessoa, uma senhora de 80 anos que chega no consultório e fala assim, Rô, meu sonho é passar batom. Nunca tive essa proeza de passar um batom e não borrar os dentes, tirar uma foto. Tá assim, toda derretidinha, mas o sonho dela era ter os lábios mais carnudinhos para passar um batom. Aí você realiza aquela vontade em pouco tempo. Aí aquela senhora de 80 e poucos anos sai do consultório com um sorriso até aqui, super realizado, passando o batonzinho dela e te manda uma mensagem. Você me fez muito feliz. Obrigada por realizar o meu sonho. Para muitos pode parecer
Isso daqui. Mas para mim, e eu acredito que para muitos amigos, colegas profissionais, isso é muito bom. Não tem coisa melhor. De você receber uma mensagem de um paciente que fala, muito obrigada. Você realizou um sonho meu. Isso é muito gostoso. Sim, recuperação de autoestima é um negócio muito importante, né? Para todo mundo. É verdade. Assim, acaba o psicológico, destrói a gente, quando a gente não valoriza o próprio ser, né? Não valoriza o próprio ser, exatamente. Porque, infelizmente, tem muita gente que busca resolver seus problemas com procedimentos estéticos, né? A gente não vai deixar de falar isso. Infelizmente, existe muito isso. Mas também existem aquelas pessoas que têm essas feridas e que, em um certo momento da vida, isso começa a prejudicar ainda mais esse ser, né? Que ela ainda não se conhece. Aí ela vai, faz o procedimento e ela transforma a vida dela. Com preenchimento, com botox ou qualquer um outro procedimento que eleve a autoestima dela. Uma pessoa hoje sem autoestima, ela não tem luz, ela não tem brilho. E não adianta, sabe? Não adianta. Vejo pela minha esposa, né, vida? Você tá aí, sentadinha aí, gosta de um procedimento estético, já é maravilhosa demais, né? Cada dia fica mais. Vai ficando mais, é verdade. Né? Mas eu vejo também, assim, eu não sou muito adepto, não é porque tem gente que até me pergunta, a Sabrina mesmo me pergunta, cara, não é que eu não goste, eu acho que cada um tem como diz, uma linha, um desejo. Já fiz botox uma vez, achei estranho tomar as injeções na testa, né? Mas eu acredito que todo mundo que passe tem uma necessidade de melhorar a si mesmo, sair às vezes ali daquela depressão. Eu acredito que tem muito esse resgate, né, Rossi? Eu queria até... Hoje eu vejo de duas formas, assim, eu vejo que procedimento estético é um mercado, tudo que é um mercado, você tem muitos profissionais, muita gente, há uma exploração ali financeira em cima disso, né? E que todos que é demais o coisa diz. A diferença do remédio e do veneno está na dose, né? Então hoje um pouco que eu conheço do mercado, eu vejo assim, poxa, tem um cunho muito interessante, que é esse, de recuperar a autoestima, o exemplo que você deu, a mulher conseguir passar um botox, pessoas que às vezes têm vergonha de sair em público, por qualquer outro motivo que seja visual, mas hoje está muito na dose também, né? Como é que você vê isso, você que está no mercado, assim? Olha, eu às vezes eu fico um pouco assustada, falar a verdade pra você, e assim, eu não sei se, eu sempre brinco, eu falo, Deus, você me vê como uma salvadora, eu acho, porque o que eu mais recebo no meu consultório hoje são pessoas que já fizeram procedimentos com outros profissionais e que exageraram na dose, entendeu? E hoje buscam regredir, né? Minimizar isso. E ao invés de melhorar, piora. O que eu vejo? Eu vejo hoje que as pessoas elas estão muito fragilizadas. Elas estão sem esse ser interior, elas estão buscando se curar, por exemplo, buscar Deus, buscar oração, buscar se encontrar. Então, o que elas procuram? Elas não pensam nisso, elas pegam, fecham essa gavetinha, né, da fé, independente de religião, qualquer religião, o importante é você ter fé, você acreditar que existe um ser maior, que ele que domina tudo e ele que é dono, né, de tudo que você faz, não adianta, ninguém move um pé sem a vontade de Deus, então eu acredito muito nisso. E o que elas fazem? Elas simplesmente pegam um WhatsApp, marcam uma consulta no consultório, às vezes nem pesquisa quem é o profissional, quem não é, e vai lá com toda, porque às vezes a pessoa que vai, assim, na maior tranquilidade, inocência, outros não, outros buscam porque querem, inocência, e falam, não, pode fazer. E aí o profissional, infelizmente existem os bons e os maus, não adianta. Igual qualquer profissão. Qualquer profissão, em todo lugar é assim. E fazem o que tem que ser feito, que hoje existem aí, o pessoal falando de desarmonização facial, né? Então, sempre vai haver as ovelhas negras, não adianta. Então, o que eu busco? Hoje as pessoas até perguntam, como você enxerga esse mercado? Eu falo assim, eu faço o meu, da melhor maneira possível, eu tento entregar o melhor resultado, minimizar qualquer tipo de problema, cuidar do meu paciente como se fosse eu, como se fosse meu pai, como se fosse a minha mãe, para que esses problemas não venham a me acontecer. E eu brinco sempre com meus pacientes, eu sou uma pessoa muito cautelosa, eu gosto de ter cautela com o meu paciente, porque eu não vejo muito como estética. Então, quando o meu paciente chega no meu consultório, para você ter ideia, eu converso com ele 1 hora. Tem paciente que ficam 2 horas conversando. Precisa entender o motivo que levou ele a sentar na minha cadeira. Porque às vezes ele não precisa de um preenchimento, ele não precisa de um botox, ele não precisa de nada, ele só precisa escutar. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem.
Não é com um preenchimento labial que você vai resolver seu casamento. Não é com um botox que você vai resolver o problema que você tá com a sua filha. Entendeu? Não é. Tem outras coisas, Maia. Tem coisas maiores que você precisa buscar. Mas tem gente que não entende. E eu não tô falando isso, gente, vocês não precisam, não é para você não fazer harmonização ou não buscar um botox, um preenchimento, isso é maravilhoso. Mas desde que vocês busquem consciente, que vocês não estejam tentando curar uma ferida com preenchimento labial, com botox, qualquer outro tipo de procedimento. A harmonização é vida, é muito bom, é saudável, desde que vocês façam com muita cautela, procure um profissional que tenha experiência e que vai entender, que vão entender a história de vocês para depois começar a fazer o procedimento, tá? Não deixa de contar a história de vocês, o que está acontecendo, para depois fazer o procedimento, depois contar a história. Conta a história, depois faz o procedimento. Perfeito. Entendeu? É muito legal essa visão, assim, porque quem não é do mercado, né, que eu não sou da tecnologia, não entendo nada disso, mas a gente vê realmente, quando há esse cuidado da autoestima, né, que não é só pelo dinheiro, cara, você transforma a vida das pessoas que até não acreditavam que era necessário. É isso o meu caso. Tô falando assim, né? Eu não fiz harmonização, mas eu já fiz implante de cabelo. E eu achava que eu não precisava, sabe? Assim, cara, eu acho que eu reenvelheci. Eu fiquei mais bonito que o Fred, que tá aqui. Eu ainda continuo mais bonito que o Fred. Mas eu lembro da transformação mesmo. Assim, porque não fazia tanta diferença para mim, né? Eu, assim como talvez uma parte dos homens, apesar que os homens estão se cuidando mais agora também, eu acho isso super legal. Bem mais. Mas eu não me olhava tanto no espelho, no sentido de avaliação como se diz, da velhice ou da evolução do tempo passar, né? O máximo que a gente faz, homem, era parar de frente ao espelho, pintar o cabelo ali e tudo, e não se observar. Só que eu comecei a observar, e também minha esposa, né, Sabrina, eu falei, cara, eu tô perdendo cabelo mesmo. E assim, eu falei, não preciso de fazer isso. Mas quando eu fiz, inclusive fiz com o Dr. Rogério Matoso, um cara sensacional, eu falei, cara, quanta diferença que dá pra gente, né, de autoestima mesmo, de você voltar um pouquinho o relógio ali, você voltar alguns anos o relógio. Mas é bom, e deixa eu te falar, isso restaura muitas coisas dentro de você, né, porque é tão bom você se sentir bem, né, é claro, é aquilo que eu tô falando, não é que você tem que buscar ser curado, né, buscar uma cura com isso. Se você tem um problema interno, né, um problema, qualquer outro problema, e você vai falar, não, vou fazer um transplante capilar para resolver esse problema, para curar. Você não vai resolver. Mas o transplante não vai fazer essa diferença que você está sentindo, de você olhar no espelho e falar, uau, olha, eu não percebi que eu precisava, mas realmente eu preciso, olha que maravilha. Eu me sinto melhor, me sinto bem. Mas isso vai mudar algo estético em você e a sua visão com você mesmo. Entendeu? Perfeito. Isso aí, porque você não está buscando uma cura de um problema, você está tentando cicatrizar uma ferida com cabelo, fazendo o cabelo crescer mais. Entendeu? Mas eu sempre falo, gente, paciente, por favor, tente entender. Olhe no espelho, se avalie, sente aquilo. Será que eu realmente preciso fazer isso? Para de falar isso. O paciente tem que ir no consultório, tem que gastar mesmo. Sim. É isso que eu quero, eu não vou ser, né, boba de falar que eu não quero que minha agenda cresça cada dia mais, que meu consultório enche cada dia mais, mas com pessoas que tenham certeza do que querem. É por isso que eu brinco, não é o meu paciente que me escolhe, sou eu que escolho o meu paciente, porque a partir do momento que ele senta na minha cadeira, se ele não tiver apto, eu não vou atender. E eu simplesmente falo com ele, com muito amor, com muito carinho, porque eu tenho muito carinho pelo meu paciente, todos. Se ele vai fazer procedimento, se ele não vai, isso não importa. Tenho muito carinho, porque assim eu vejo e falo, gente, eu não posso fazer isso. Eu não vou estar indo, eu vou estar indo contra os meus valores. Essa pessoa não precisa fazer preenchimento labial. Para que ela vai colocar um produto? Ela já colocou, a boca dela tá gigante. Então aí você conversa com a pessoa, você tenta entender o que está acontecendo, aí ela fala, ai, Rô, nossa, ontem tive uma discussão danada com meu marido. Aí eu falo, vamos então tomar um cafezinho? Aí eu tomo um café com ela, a gente conversa. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai embora. Ela vai, outra hora eu volto, né? Depois ela não precisa do preenchimento labial. Pode ser que ela precise de outra coisa e eu vá fazer uma avaliação, eu vou indicar para ela fazer outra coisa. Mas naquele momento o preenchimento labial não é o que vai curar.
Não é um remendo, né? Não é um Não é você remendo. colocar o remendo em cima de uma ferida Exatamente. que vai causar um dano maior depois. E não funciona, Fernando. E não funciona. Sabe o que vai acontecer? Problemas. E depois ela não vai ficar feliz. Ela vai começar a colocar defeito nos procedimentos que, de uma certa forma, foram feitos de maneira correta, estão lindos, maravilhosos. Mas ela não vai conseguir enxergar. Perfeito. Porque o problema não era aquele. Perfeito. E aí vai queimando o mercado todo, né? Exatamente. Eu tô falando assim, igual qualquer outro mercado. E vai queimando. Mas começa a levar seu carro no mecânico para poder olhar algo que está fazendo barulho. Você vai lá e gasta maior dinheiro. E quando você chega num outro que é um pouco mais direto e honesto, talvez isso com você mais ali, honestidade. você vai começar a queimar o mercado inteiro falando que os mecânicos são ruins, né? Então, assim, é muito em cima desse cunho mesmo, da honestidade, mas do cuidado com o interior da pessoa. Eu busco muito isso. E assim, todos os meus pacientes, pode perguntar para todos. Eu não marco pacientes um atrás do outro. Eu gosto de marcar um horário grande. Eu gosto de sentar, eu gosto de conversar. Porque a avaliação, a conversa, ela é mais importante do que o próprio procedimento. Não adianta. Rô, não. Você tem que ter muita técnica, tem que saber muito, não. Não. Você tem que entender o ser humano, você tem que entender para você executar um bom trabalho. Não adianta, não adianta. Eu não estou falando só da minha área, não, pessoal. Estou falando de qualquer área que você vai atuar. Você tem que entender, conhecer o ser humano. É claro que, assim, antes de você conhecer o ser humano, você tem que se conhecer, né? Porque senão, você não vai conseguir. Então, se você não tem valores, se você não tem respeito, se você não é uma pessoa com fé, independente da religião, né? Porque às vezes as pessoas pensam que está pregando religião, essas coisas todas. Não adianta. Você pode fazer. Aí às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou nadando contra a corrente. Mas não é. Será mesmo que você se conhece? Será mesmo que você está fazendo um trabalho leal? Porque os outros não estão vendo, não. Mas o Pai Maior está vendo. Deus está vendo. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Bacana demais. Continue cuidando das pessoas, né? Porque a gente está falando aqui de estética, enfim, mas é o que você comentou antes. Existem os bons, os ruins profissionais, em qualquer outra profissão, né? Existem o que eu vejo que no ambiente corporativo, por exemplo, que é o ambiente que eu venho, nunca foi sobre resultados financeiros, nunca foi sobre implantar tecnologia, que é o meu caso, é sempre sobre pessoas, assim, sabe? Mesma coisa na estética, é claro que você está cuidando ali do estado físico da pessoa, mas é sobre pessoas, é sobre o interior dele ali, daquela pessoa que é o ser, que a gente comentou tanto aqui, né? E o momento seu lá de atleta, que foi aquilo? Eu lembrei aqui agora, porque eu te conheci assim, né? Eu te conheci pela rede social, lá do CrossFit, crossfiteira braba. Nossa, né? Era mesmo, meu Deus. Foi um tempo muito bom, aprendi muito. O CrossFit, ele me deu muita determinação, né? Ele me deixou mais focada. Hoje, quando eu quero, é isso que eu falo pra você, eu lembro das coisas que eu já fiz para executar o que eu tô fazendo, o que eu for a fazer. Então, eu lembro muito de que eu falei, gente, eu vou começar a fazer CrossFit, mas eu quero fazer CrossFit pensando que eu quero ir pro brasileiro. E depois que eu for pro brasileiro, eu quero ir para um torneio internacional, sabe? E assim, eram dias de muitos treinos, eu diverti horrores, porque eu comecei o CrossFit na época, bem na febre mesmo, sabe? Em 2012, comecei lá em São Paulo. Meu Deus, tem 12 anos que a gente se segue na internet, que loucura, parece que foi ontem. É muito tempo, né? Passa voando. Pô, Fernanda tem uma filha de 15 anos já, né? Tinha 3, né? Pois tinha 3 aninhos. 3 aninhos, meu Deus, como o tempo voa. 15 anos. Que não tá mais morando aqui também. Não. A Maria Eduarda tá morando no Canadá. Meu pacotinho de amor tá lá em Toronto, estudando. Não é fácil, não. De tudo, ficar longe da dúvida, eu acho que hoje, você falar comigo assim, Rô, o que mais que você sentiu assim na sua vida? Fim de um casamento, de um namoro, fim de um trabalho, de uma carreira de 10 anos, né, que eu fui muito valorizada na minha carreira, que eu tive de perfusionista, e hoje, o que foi? Eu acho que foi tomar a decisão de deixar minha pequena estudar em outro país.
Isso foi o que mais me marcou, assim, até hoje, em questão de sentimento, de dor, né? Porque tudo que eu vivi, se falasse comigo, doeu, mas passou. Mas essa questão de desprender do filho, mandar ele para um outro lugar onde que fique longe do seu alcance. Qualquer momento eu posso pegar um avião aqui, lá ver a maridoada, não tem problema algum, mas é longe, né? Não tá ali em Betim, ela não tá ali, sei lá, em outra cidade aqui perto. Não é fácil. Mas Deus é muito perfeito, Rô, Ele é porque perfeito. Uhum. ela tá sendo melhor que você. Eu tô falando assim, Isso. você foi melhor do que a sua mãe. Uhum. Você saiu da Bahia para Verdade. poder ir para São Paulo. Verdade. A sua mãe talvez nunca andou de avião, não sei. Não, minha né? mãe nunca andou de Então, avião. como que sua mãe ia sair, Minha mãe, meu pai, sair da Bahia para te visitar em São Paulo? Hoje você tem a oportunidade de ter a Duda lá no Canadá, mas o mesmo aperto no coração que sua mãe sofreu, você sofreu para que ela se torne melhor que você, né, nessa caminhada. É bem de pensar nisso mesmo. Mas é tão lindo ela lá no Canadá, estudando, falando inglês fluente, falando francês, sabe? Pensando no futuro dela lá, seguindo a lei de Deus, sabe? A Duda é uma menina que eu não consigo nem falar nada dela do quanto ela realmente é. Eu não consigo colocar em palavras o que a Maria Eduarda é. O ser que a Maria Eduarda é. Que ela está construindo, que ela está construindo. Como filha do Deus vivo. Amém. Né? Amém. Realmente sim. Eu só fui usada eu falo que eu fui só usada para colocar ela aqui na Terra. Porque ela é assim, ser humano que não tem como falar. Manda um beijo pra ela aí, porque senão se ela assistir, depois ela vai falar, mãe, só é verdade, beijo, né? Meu pacotinho de amor, daqui a pouco você tá aqui com a mamãe, com a mames, tá? A mamãe te ama muito, viu? Eu não vou falar muito de você aqui não, porque senão a mamãe vai chorar, né? E a mamãe não pode chorar, senão vai borrar a maquiagem, e aí pra mamãe ficar bonita, pra você ver a mamãe aí no Canadá, tá bom? Te amo, viu, meu amor? Mas é legal demais, né? Assim, ela e o Enzo têm a mesma idade, uma idade doida, né? Ela tá com 15, o Enzo tá com 17. Mas é uma idade de descobrimento mesmo, de descobertas, de um monte de coisa bacana, morando no Canadá, o presendaço que você e seu marido dão para ela, de aprender outro idioma, uma outra língua, de viver num outro país frio, novas culturas, né? Assim, até mesmo a saudade, porque a saudade também vai fazer parte da construção do ser dela. Sim, isso é importante, né? E outra coisa, foi bom depois de fazer 3 anos para estar lá. Para mim foi muito importante, porque eu casei muito nova. Não que eu quisesse, né, não ser hoje mais casada, mas eu separei e eu nunca tinha tido uma vida de solteira, ter ficado solteira, de ter um tempo para mim, cuidar de mim, buscar, não que eu não pudesse fazer isso com ela aqui de forma nenhuma, eu já estava fazendo, mas hoje esse meu ser, ele tá mais nutrido, entendeu? Tá mais nutrido, primeiro porque eu falo que a Duda, ela é minha bússola, ela é minha direção, sabe? Então, ela me transformou, eu acho que ela, nem sei se ela consegue entender o quanto que essa ida dela pro Canadá me transformou. Eu era uma pessoa, um ser evoluído até, muito eu me considero, mas depois da ida dela pro Canadá, eu me tornei, assim, uma pessoa que eu nunca pensei que eu fosse me tornar. Nunca. Nunca. Mas por quê? Por causa da saudade? Por causa da saudade e porque a gente sempre busca ser melhor, dar o exemplo pro filho da gente, né? Eu falo isso como mãe, eu acredito que você tendo sobrinhos, assim, quase da mesma idade, o Enzo, um príncipe, eu falo muito dele, assim, que eu acho ele um menino. Eu vejo muito a essência da Duda, eu olho pro Enzo, eles têm essa... Eles são essas crianças... São luz, né? Luz, diferentes. São diferentes, não adianta, são diferentes. Então, isso me fez crescer muito. Como mãe, como mulher, como amiga, como dona de casa, como profissional. Legal. Muito, muito mesmo. E essa inquietude sua vai te levar... Se você tivesse que hoje, né, escrever uma carta para você daqui a 10 anos, quem seria essa Roy? Olha, possivelmente, com toda segurança, eu posso te afirmar que em breve estarei ministrando curso no exterior, já são projetos. Então, daqui a 10 anos, com certeza eu estarei palestrando, bom que vai ficar gravado aqui, né? Muitas palestras, que é isso que eu quero.
Meus cursos daqui a pouco já estarão no ar, se Deus quiser, a gente já está fazendo as gravações, porque o atendimento no consultório é o que eu mais gosto, que é o contato. Mas ensinar também é o que eu gosto. Eu amo ensinar, amo ensinar. A gente ensina, a gente aprende muito. Isso. Né? Essa é a maneira. É tão engraçado que quando você vai ensinar, você acha que você sabe, mas você não sabe nada. Você sabe o básico, né? Até porque você está ali ensinando, mas você não sabe nada. Aí você vê assim, você fala, meu Deus, uau, preciso saber mais, preciso estudar mais. Então, se você perguntar a Rô daqui 10 anos, com certeza ela estará fazendo, e com mais um filho, eu acredito. Ok, né? ó. Tá vendo, Sá? Nós vamos ter gêmeos, né? Não, Tô se tentando for, convencer a Sá. tá tentando. Mas é porque por enquanto eu não comecei a orar, não. Não, mas a gente Se eu tá, começar a orar em prol disso daí, ela não, vai ver coloca que... em oração isso aí, não é isso aí. Mas eu confio muito em Deus, então eu falei com ele o seguinte, que seja feita a tua vontade. Essa é a minha vontade, mas se não for a tua, que seja feita a sua vontade. Porque o que mais a gente quer é que a gente seguir o caminho de Deus. Ele prepara a nossa estrada e a gente caminha e vai. Eu quero isso para minha vida. Eu aprendi a caminhar assim. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito, muito mesmo. Eu sempre converso com a Sá. Ela tem me acompanhado muito, essa minha mudança até. Eu falo esse meu ser, né? Que hoje eu sou muito próxima de Deus. Hoje ele me mostra muito os caminhos que eu tenho para seguir. Inclusive, eu falei, nossa, quando ela mandou uma mensagem falando comigo que possivelmente seria essa data, depois o príncipe Enzo mandou para mim a outra mensagem, eu falei, gente, eu não tô acreditando que isso vai acontecer agora. Porque são muitas pessoas, né? Então, eu juro que eu me coloquei em oração, eu falei que eu queria muito, porque eu tinha muita vontade de falar sobre mim. Porque muita gente me conhece, mas conhece a Rô ali do consultório, a Rô que fica ali atrás da cadeira, que faz um stories, às vezes que posta uma viagem, ou que posta uma paisagem, sabe? Não, essa Rô, ela é muito pequena perto da Rô, filha do seu José e da Dona Maria das Graças, sabe? Muito, muito, muito pequena. Então eu tinha muita vontade, inclusive já gravei outro podcast que tinha a pauta de eu falar sobre mim, mas não deu tempo, porque o assunto da profissão foi muito além. E aí, do nada, Deus me escolheu para estar aqui com vocês e eu tenho certeza que Ele fez de propósito. Ele sempre faz de propósito, sempre faz de propósito, mesmo quando a gente acha que a gente não quer, né? Mas é o que você disse, que seja feita a vontade dele, não a nossa. Exatamente. A jornada não é fácil. Não. Né? Andar com Cristo não é fácil. Não. Mas é uma bênção, é um desafio, a gente vai passando pelos desertos, a gente vai vencendo os desertos, histórias vão sendo transformadas em testemunhos, né? Sonhos vão se realizando, frustrações vão acontecendo, porque ele é o dono de tudo, então ele muda de vez em quando as nossas direções, né? Mas não é que ele muda nossas direções, é porque nós teimamos tanto que a gente mesmo vai lá e muda. Vai dar uma entortadinha, né, no deixa caminho, você ir ali, depois você volta pro lado de cá, né? Vai acontecendo isso tudo. Mas eu falo que com ele é mais fácil. Você já falou muito, mas o que representa Deus na sua vida? Tudo. Basicamente tudo. É isso que eu falo pra você. Ele é aquela estrada que eu caminho. Tipo, eu saio daqui, eu não consigo, eu não sei o que seria de mim sem Deus. Eu falo isso desde que eu nasci, que eu era uma criança muito doente, né? Que a minha mãe vivia de joelhos em oração. Quando eu mudei de profissão, quando eu trabalhava, quando o doente estava lá no centro cirúrgico, eu orava para ele, estava morto já, e eu achava que a minha fé era tanto. Sempre fui uma pessoa de muita fé. Muita, muita. Assim, de falar. E hoje eu falo para você que até aqui onde eu cheguei, se não fosse a minha fé, eu não teria chegado. Porque foram muitos percalços, muitos obstáculos, demais da conta, sim. E assim, não é vitimismo, não é, porque não, é porque foi difícil, não foi fácil, sabe? E hoje o que é Deus para mim? É tudo, é minha base. Eu acordo, eu levanto, é meu café da manhã, meu almoço, meu jantar, meu dormir, meu respirar, é tudo. Não tem como eu te falar assim, o que Deus significa para você? Eu vou falar tudo. Ele é tudo, ele é a estrada. Eu sempre olho para o chão, eu sempre vejo Deus como se fosse uma estrada florida e que eu passasse por ela sempre,
sabe? Quando sempre eu tô num momento de aflição, eu sempre falo, vou andar na sua estrada. Deus é meu caminho, é minha estrada, eu sempre penso nisso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Né? Ele é o que veio aqui, morreu por nós, como Jesus Cristo, o único Salvador. Que Ele continue abençoando muito sua vida. Amém, a nossa. Que Ele continue sendo esse conselheiro amoroso, o príncipe da paz, o Deus fiel, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E que Ele seja santo, e que seja reconhecido mesmo como o Pai, né? Ele é o nosso Pai. É verdade, né? E eu fico muito feliz em estar aqui hoje, e eu acredito que muitas pessoas, esse vídeo vai alcançar, né, muitas vidas, e nunca achar que não é capaz, nunca achar que vai conseguir fazer algo sozinho. Você pode até conseguir, mas vai ser muito difícil. Então sempre coloque Deus em primeiro lugar, sempre, em qualquer coisa da sua vida, em qualquer coisa. Se você for comer um cachorro quente, que nós já comemos na faculdade, que a gente teve que deixar o dinheirinho lá do ônibus para comer, coloque Deus ali. Eu corro muito, né, eu gosto de correr, e às vezes eu tô desanimada, eu brinco com os meus amigos assim da corrida, eu falo assim, eu vou correr com você. Eu falo, não quero correr com você hoje não, que eu vou correr com Jesus hoje. Aí eu falo assim, vem comigo, porque hoje eu preciso, porque hoje vão ser 42 quilômetros, então eu preciso muito de você aqui. E é muito engraçado, porque isso vira uma rotina. Sim. Pra você. E eu sou sozinha aqui em Belo Horizonte, né? Então, você pensa comigo, uma pessoa que veio do interior da Bahia, foi para São Paulo, mudou para BH, hoje mora sozinha, a filha está estudando em outro país. Aí você pensa, se eu não tiver Deus na minha vida, quem vai me acolher? Porque tem os amigos, e agradeço muito, eu tenho muitos amigos, assim, os meus amigos, as minhas amigas, nem posso falar, tá a Sabrina aqui, que qualquer hora que eu ligar para ela, ela tá de prontidão para me ajudar em qualquer coisa, eu tenho certeza disso. Mas tem momentos, tem coisas da vida da gente que a gente não são os amigos, não é o namorado, não é ninguém, é só ele. Sim. A gente nunca tá sozinho, né? Não, Quando a gente nunca. A gente entende isso, Uhum. Tudo muda mesmo, assim, sabe? A gente orou aqui antes, então verdade. Ele tá presente aqui junto conosco. Então é só esse presente que Ele nos dá, da presença. Verdade. A gente orou aqui, às vezes eu tô pensando numa oração e oro outra coisa, mas eu tô lembrando aqui que assim, Deus é tão educado, Jesus é tão educado que Ele só entra na nossa vida se a gente clama por Ele, né? E a oração é orar e sem cessar, como diz a palavra. Deus pede para que a gente seja íntimo dele. Então, assim, é isso aí, é maravilhoso quando você fala, corre comigo, né? Não, ele é o principal atleta, então ele vai correr junto com você. É porque eu acredito que se ele não estiver comigo, eu não vou conseguir fazer aquilo. Eu posso conseguir, mas vai ser tão difícil, vai ser tão, sabe, vai ser árduo demais. Então, se ele tá comigo ali, é mais fácil. E você vai acostumando com a presença dele. Eu tô falando, não que ele não esteja com você em todos os momentos, mas quando você tá mais próximo de Deus, quando você se conecta com ele, e eu falo isso, gente, tipo assim, você pode acreditar em uma árvore, você pode abraçar uma árvore e falar, eu acredito em você, e ter a fé de entender que existe um Pai maior. É isso. Deus tem que acreditar, tem que ter fé, você tem que ser bom de coração, não adianta, sabe? Ele é único, o nome dele se chama Jesus Cristo. Amém, verdade. Esse é único, né? É verdade. Muitíssimo obrigado, querida, por a gente estar batendo esse papo aqui. Espero que os próximos 10 anos seus se concretizem de fato, né? Amém. Que você esteja com seus cursos no exterior, que você continue melhorando o seu ser, que sua jornada seja muito próspera, que você faça essa jornada para o reino, que todos os dias você, como eu, como Fred, como todo mundo, reconheça ele como único, santo. Podemos usar todas as características, mas é ele que faz todas as obras, né? Deixe suas redes sociais pra galera aí, tá lá, o Fred também tá colocando ali embaixo, mas é legal também. Meu Instagram é roaguiar, numeral 9, e tenho da minha clínica, que é Clínica Benevi. Sigam lá, gente. Boa! Galera, obrigado por mais um episódio aqui do Jornada Cast. Espero que essa história da Roca é uma história de fato inspiradora. É muito difícil tomar coragem que ela tomou de sair de uma cidade menor como mulher, né?
e deixar os pais, assim como ela fez com a filha, que agora está no Canadá. Isso para mim é um resultado que a vida dela tem dado certo, que a vida da Ró tem dado certo. Deu tanto certo que a filha dela está sendo melhor do que ela nessa caminhada, e ela também proporcionou a mesma liberdade que a mãe dela um dia liberou para ela lá, falando: minha filha, acredite nos seus sonhos. Bom, é isso. Diz que você curta, compartilhe e até a próxima. Valeu, galera. Fui. Amém. Curtiu?